precisa saber que ninguém compra produto ou serviço baseado em característica. Se eu chegar para você, Kiko, e falar, olha, quer comprar esse telefone? Esse telefone aqui é tela AMOLED, tem 6 polegadas, a tela tem 6 polegadas, tem uma conexão USB-C, ele funciona com 5 GHz, ele tem um processador quádruplo. Cara, isso não quer dizer nada, principalmente para a maioria das pessoas que não entende termos técnicos. Isso é característica, ninguém compra característica. Lembra que eu falei que as pessoas elas vivem uma eterna jornada de fuga da dor e busca de prazer? Sim. Os bons vendedores são aqueles que entendem qual é a dor da pessoa, qual é o sonho da pessoa, dor e prazer. Prazer, sonho, dor é a fuga que... Então, qual é a tua dor? Eu preciso entender o que te machuca, o que te incomoda e eu preciso entender quais são os seus anseios. Eu vendo resultado. Você quer fazer uma boa venda? Foca em resultado. Mas não o resultado que você acha. Imagina que você veio comprar um carro e você gosta de carro possante. Mas eu tenho um carro para vender que eu me amarro no acabamento interno dele. Se eu começar a falar, olha como ele é confortável, eu também não vendo para você. Porque ainda que isso seja um ganho, né, fuga da dor, busca do prazer, eu estou oferecendo prazer pelo conforto, mas não é esse o ponto que você está atrás. Você está atrás de carro rápido, com motor com roncão, de potência. Então, isso tudo que eu falei da parte interna pode até ser verdade, mas teu interesse está lá dentro do capô. Então, se eu quero falar com uma pessoa, eu tenho que primeiro conversar dentro da linguagem dela, eu tenho que vender aquilo que é a resolução de um problema ou a realização de um sonho, e tenho que conversar dentro da linguagem dela, demonstrando para ela aquilo que a gente chama em venda de valor. Vender valor não é o que eu acho que é valor, é o que você acha que é valor. De novo, usando o exemplo do carro. O carro tem um motor fantástico, um porta-mala enorme e um acabamento interno ótimo. Mas o teu foco é o motor. Mas então, para isso, você tem, em pouco tempo, você tem que descobrir o que o cara gosta, você tem que ter uma conversa com ele em pouco tempo. Então, a gente está falando de venda assim, qualquer tipo de venda? Tem um... Isso que eu estou falando se aplica mais ao que a gente chama de venda complexa. Venda complexa é aquela que, para você, o cliente quando decide, ele demora mais para decidir. Normalmente ele não decide sozinho, ele decide com outras pessoas. O relacionamento com o fornecedor é mais importante até do que o próprio preço, porque ele vai precisar de suporte, de assistência técnica, de auxílio depois da compra. E comprar errado pode botar em risco a vida dele, pode botar em risco o emprego dele, as finanças dele. Então, isso a gente chama de venda complexa. É a chamada venda grande. O que não é uma venda complexa? A venda simples, por exemplo, uma camiseta. Você passou na frente de uma loja, viu uma camiseta ali, R$50, uma pichincha. Você comprou a camiseta, se o vendedor te atender mal, você compra mesmo assim. Se a loja não for legal, você compra mesmo assim. Se o cara fala que não dá garantia, você compra mesmo assim, porque são só R$50. E se você chegar em casa e vestir e ela ficar apertada, você também não vai ficar bravo, não. Porque você pega a camiseta e doa para alguém, ou sei lá, faz pano de chão. Isso é uma venda simples. Então, o que eu estou falando aqui é mais focado para vendas complexas. Numa venda complexa, existe um pesquisador do mundo das vendas chamado Neil Hackham. Ele fez uma pesquisa, ele demorou mais de 12 anos pesquisando relacionamentos de venda. Ele pesquisou mais de 35 mil visitas de vendas de vendedores que faziam vendas complexas. E ele conseguiu tabular e mapear qual era o ponto mais sensível de uma venda. Onde é o ponto que você pode ou ganhar o cliente ou perder o cliente. E ele descobriu que não é como você apresenta o produto, não é... Tudo isso é importante que eu vou falar, mas não é o mais importante. Não é como você negocia, não é nada disso. O mais importante é como você faz perguntas para a pessoa. Esse é o ponto mais importante para você vender. Porque quando você faz boas perguntas, o cliente, ele começa a perceber em você uma maturidade e uma senioridade no assunto. Se você fizer boas perguntas, ele vai falar, opa, eu não estou falando com qualquer um. Esse cara entende. Ele entende de mim e entende do que ele vende. Então, boas perguntas ajudam a despertar uma percepção de senioridade do vendedor. Segundo, eu faço boas perguntas, eu ajudo você a pensar em coisas que você não tinha pensado. Vou usar de novo o exemplo do smartphone.
Você veio aqui e ficou apaixonado por esse smartphone. E aí você, eu quero comprar. E aí eu faço uma pergunta. Você vai usar ele para quê? Ah, eu vou usar para jogar. Então, jogar para você... o que você me diz que é jogar bem? O que te dá prazer quando você joga? Ah, me dá prazer quando eu jogo com a tela é rápida, as cores são vivas, o som do fone é extraordinário. E aí eu consigo codificar que, de repente, esse aparelho serve ou não serve para você. Uhum. E aí eu consigo te fazer uma oferta de valor. Então, olha, Kiko, baseado no que você me disse que você de fato quer, eu vou te apresentar um produto diferente, com outras características que eu tenho certeza que vão te encantar. Você me disse, nas perguntas que eu fiz, que o que esse aparelho entrega não serve para você. E eu, de repente, tenho um que até tem maior valor econômico, mas ele vai te entregar mais valor de usabilidade. E nesse momento, é lógico, não é para todo mundo que isso vai funcionar, mas para boa parte das pessoas vale mais eu pagar um valor maior, mas num produto que vai me atender plenamente os meus prazeres, os meus anseios, vai curar minhas dores e vai me oferecer o prazer que eu busco. Perguntas. Grandes vendedores sabem perguntar direito e como eles fazem boas perguntas, eles falam menos do que o cliente. Porque eu faço a pergunta certa, você fala e eu te ouço. Fez sentido? Aí, Adriano. Pega essa, meu amigo. Não, todo sentido. E o cara que tá comprando, ele quer achar no vendedor um cara melhor que ele? Olha, isso é curioso, tá? Ele não quer, ele fala assim, cara, eu vou comprar de um cara que é melhor que eu. Eu vou te dizer que depende. Depende do que você quer dizer como ser melhor. Quando você vai... Isso eu costumo explicar nos meus cursos de vendas. Vamos imaginar que a gente está fazendo agora uma negociação de vendas, de novo, ou o exemplo do telefone, o exemplo de um carro, e eu vou te vender, vai o carro. E aí você, por algum motivo, você comenta comigo o seguinte, porque eu quero comprar esse carro, porque quando eu passei em Paris, eu vi um modelo igual que essa mesma montadora lançou lá e eu fiquei encantado por ele. Quando você me disse isso, concorda comigo que era desnecessário você me contar que você tinha ido para Paris? Uhum. Mas aquilo foi, e é um ato inconsciente, é uma marcação de território, querendo dar o recado de que eu sou bom. Uhum. Agora imagine eu como vendedor, eu viro para você e falo assim, Paris, eu vou 4 vezes por ano para lá. Nesse momento, quando eu digo isso para você... Tem uma casa em Paris. Pois é, eu te coloquei numa condição abaixo da minha. Uhum. E não é isso que as pessoas esperam de um vendedor. Então, qual seria o correto? Mesmo que eu tivesse uma casa em Paris. Uhum. Mesmo que eu fosse 4 vezes por ano e você me disse que, olha, eu fui uma única vez em Paris. Mas aquilo é o teu momento de brilhar. O cliente, naquele momento, ele busca... por incrível que pareça, existe muito mais fatores emocionais envolvidos numa negociação do que fatores técnicos, inclusive para venda B2B, para empresas com empresas. Existem mais fatores emocionais do que técnicos. E se eu desconstruo aquele momento onde você é a figura mais importante, eu estou colocando a perder a venda. Então, o que você espera normalmente de um vendedor? Não que ele seja melhor que você em todos os aspectos, mas que ele seja um consultor capaz de te dar assessoria naquele produto ou serviço que você está vendendo. O resto... é melhor eu ficar quieto. Se eu fui para Paris, é melhor eu ficar quieto ou dizer, poxa, que bacana que você foi para Paris. É a experiência encantadora. Veja, eu estou fazendo referências da minha mente, que eu já fui para lá. Uhum. Puxa, é uma experiência encantadora. Mas eu não preciso dizer que, quando eu fui, eu fiz isso, porque senão, em muitos casos, isso vira competição. Se você pudesse colocar uma câmera oculta e acompanhar uma situação de venda que isso acontece, você vai ver que, às vezes, ou o cliente ele vai tentar rebater. Fala, mas depois de lá eu fui para Londres. Aí é uma medição de ver quem é que é o mais poderoso nesse momento. As negociações, e saindo um pouco da venda, mas entrando para a negociação em qualquer aspecto, seja a negociação de você com a tua esposa para decidir em que restaurante você vai, ou se vão visitar a sogra ou um primo no final de semana, ou vão ficar em casa assistindo um filme, sempre há uma relação onde o poder ele migra de um lado para o outro. Isso é natural. E essa questão do jogo de poder, né, com quem o poder está na mão,
É muito curioso e é muito bacana de observar quando você faz uma análise fria estando de fora. Né? Até me lembrei de uma frase do José Saramago. Quando você está numa ilha, para você ver a ilha, você tem que sair da ilha. Sim. Ou seja, quando o ser humano, para se observar, para saber quem ele é de fato, ele precisa sair de si para olhar por outra perspectiva, para entender quem ele é de fato. Então, numa negociação, quando a gente observa, faz ali um cliente oculto, ou então a gente observa um vendedor trabalhando, né, de longe ali, é muito bacana ver esse jogo do poder, né, que hora está na mão de um, hora está na mão do outro. O cara precisa ter esse controle, então, de venda. Aí a gente entra num fator que hoje é o assunto que eu mais gosto de ministrar nos meus cursos. É falar sobre inteligência emocional. Os melhores vendedores são aqueles que conseguem, princípio da inteligência emocional, conseguem entender quais são suas emoções, entender o que lhes motiva, o que desmotiva, o que lhes encanta e lhes enche de energia e o que lhes murcha, lhes faz perder a vitalidade. Então, os melhores são os que identificam isso em si e identificam as emoções dos outros. Conseguem entender como é que o que eu falo impacta você. E se a tua cara é uma cara de alegria, de desconforto, de tristeza, consigo fazer a leitura, inclusive, do não verbal, da tua comunicação não falada, daquilo que você representa pela expressão facial, pela gesticulação, pela postura, e como eu lido com isso. Pô, muita coisa, né? Não, é sério, é muita coisa. O cara... Pô, e um cara preparado nisso no mercado, ele vai em frente. E aí eu vou dizer, eu conheci, vou até pegar um exemplo, eu dei há uns 12, 13 anos, eu fiz programas de treinamento, eu trabalho com treinamentos faz muito tempo. Full time com treinamentos há mais de 20 anos. Por volta de 2008, 2009, eu fiz um programa de treinamentos para várias grandes montadoras de caminhões no Brasil. Para quase todas elas, ou eu criei treinamentos ou apliquei treinamento para os vendedores de caminhões. E eu nunca dirigi um caminhão na vida, tá? Nunca vendi um caminhão. Mas eu ensinava técnicas para eles. E eu me lembro algumas situações, e uma em particular, numa dessas montadoras, eu cheguei para dar um treinamento e o vendedor mais antigo de mercado, ele tinha mais de 20 anos em vendas de caminhões, eu perguntei o que lhes motiva de estar aqui nesse curso. E esse vendedor mais antigo levantou a mão e ele falou, eu quero aprender o que ela faz. Ele apontou para uma jovem, uma moça que devia ter uns 25 anos de idade, e ela trabalhava com venda de caminhões, fazia coisa de 6 meses só. E eu pedi então para ela, então, e o que ela tem, né? Eu perguntei para ele, depois perguntei para ela, e ele falou, eu não sei, porque ela nunca trabalhou com caminhão, nunca vendeu caminhão, não entende nada de caminhão, e ela vende mais do que eu atualmente. Desde o dia que ela entrou na empresa, ela vende mais do que eu. E eu pedi para ela comentar. Ela falou, é simples, eu acolho meus clientes, eu trato eles muito bem. E se eu não sei, eu digo que eu não sei, eu vou buscar a informação que ele precisa. Eu não minto, eu não invento, mas eu sou a pessoa mais disposta a resolver os problemas deles. Isso é inteligência emocional aplicada a vendas. Eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas dificuldades, mas elas não me impedem, elas não me congelam. Eu trabalho com outras habilidades que eu tenho. Ela era uma pessoa que se comunicava muito bem, extremamente empática, conseguia entender o cliente e entrar na dor dele, na alegria dele e ficar entusiasmada com ele, ficar preocupada junto dele. Ela era muito solidária e muito disposta a resolver os problemas. Era a melhor vendedora daquela concessionária. Cara, mas isso é demais, né? Isso, quando você pegar um vendedor assim... E não entendia assim, nada do produto que vendia. Mas estava junto, né? Ela era uma pessoa a mais para ele ali. Fala, pô, cara, ela tá junto comigo, ela não tá me enganando, né? Exato. Ela tá comprando junto comigo a coisa. É isso. E aí eu posso assinar embaixo porque eu tenho uma pessoa do outro lado que tá comigo. E vou pegar um outro exemplo que é a antítese disso. O antagonismo disso. Eu dava treinamento para uma marca de luxo, uma montadora de carros de luxo. Eu não vou citar os nomes aqui para não... Mas era uma montadora de carros de luxo. E eu lembro que o dono de uma das concessionárias, eu dava os treinamentos pelas montadoras e vinham os donos de concessionária, vendedores. E aí um dono de concessionária dessa marca veio me contar. Ele falou, olha, a pior experiência que eu tive foi quando eu descobri um brasileiro
que morava fora do Brasil, na sede na Europa, na sede de uma dessas montadoras, e ele entendia tudo desse veículo. Só que ele era mecânico desse veículo. E eu falei, poxa, é o cara certo para resolver meu problema de vendas. Eu falei, eu contratei o cara na Europa, trouxe o cara para o Brasil, fiz um acordo com ele, o cara já queria voltar mesmo para o Brasil, mas ele era mecânico daquele veículo, ele entendia tudo, o cara era o melhor especialista. Eu falei, ele passou 6 meses na minha concessionária e não vendeu um carro. Tive que mandar ele embora, porque ele era técnico. O cliente vinha, ele explicava tudo para o cliente, mas ele não conseguia envolvê-lo emocionalmente para fazer oferta de valor e fechar negócio com o cliente. Então, ele era um baita de um consultor técnico, mas não era um vendedor. Então, ele contratou, ele falou, eu tirei o cara certeza, da terra dele, né, da onde ele estava vivendo, embora ele quisesse voltar para o Brasil. Falou, mas foi o pior investimento que eu fiz. Eu tive um vendedor que entendia tudo do produto e não conseguia vender. Ô, Rogério, e o mais louco disso, que a vida é uma venda, né? Você entrou num ponto, a gente vende o tempo todo. A gente vende nossa aparência, o nosso valor como pessoa. Quando a gente está buscando aí uma namorada ou um namorado, a gente vende aquilo que a gente promete, e às vezes essas promessas não são cumpridas, né? Sim. Porque eu falo que quando a gente está numa situação de flerte, você busca mostrar o seu melhor. E para isso você acaba se policiando para não fazer as coisas que são desagradáveis, mas que fazem parte de você também. À medida que você conquista a pessoa, aí você começa a ser mais você. Depois de uns 2, 3 meses, você é quem você é e acabou. Começa a soltar uns peidinhos, né? Começa a fazer coisas... filme. Mas é isso. Começa a fazer coisas que num flerte você não faria. Mas isso acontece para conseguir um emprego. Isso acontece na hora de vender um produto. Isso acontece dentro do trabalho para você negociar. Olha, numa empresa... Quem vai fazer o café hoje numa empresa pequena? Poxa, você vai seduzir a pessoa para que hoje ela faça no seu lugar. É a mesma coisa em casa. Quando a gente não tem acordos bem definidos, quem vai lavar a louça hoje? É uma negociação. E você vai vender um benefício do porquê melhor é a tua mulher ou o teu marido lavarem a louça hoje do que você. Tudo é negociação na vida. O tempo inteiro vende. É isso mesmo, cara. Tipo, a gente vende e negocia, né? Fazendo uma correlação o tempo todo. Você sai de casa se vendendo, né? O tempo inteiro. As pessoas se vestem, né? Pra se vender, não é isso? É isso. Num dia que você chega num bar. É muito louco, cara. E você dá curso disso? Entre várias coisas, eu dou cursos de técnicas de vendas e técnicas de negociação. Tanto em algumas instituições de ensino. Eu sou professor da FIA, do IBMEC, dou aula na BSP também, na Business School. Dou aula também na Universidade Anhembi Morumbi. Todas essas aí são nos cursos de pós-graduação em MBA. Isso é o que as pessoas mais buscam? Querer saber vender? Hoje é o que as pessoas mais buscam? Não posso dizer que isso é o que as pessoas mais buscam, mas eu posso te dizer que existe uma demanda grande, porque no final das contas, toda empresa, seja qual for o ramo, ela depende de vendas. Seja qual for o ramo, se for uma empresa que produz alfinetes ou uma empresa que produz motor de foguete, no final das contas ela só vai existir se ela vender. E para vender ela precisa ter um departamento de vendas, ela precisa ter alguém que saiba fazer tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, formar vendedores é algo essencial hoje para as empresas. Mas eu vou te falar que hoje o que o mercado... As empresas acordaram para uma necessidade urgente da humanidade. As empresas estão buscando cada vez mais cursos de liderança e cursos voltados para o trabalho com o lado emocional do ser humano. Muitos cursos que recebem o nome de inteligência emocional. Certo. Porque a grande verdade é que não dá para separar um ser humano, um profissional, do ser pessoal. Você é um ser integral. Você é uma coisa só. Então, não tem como eu falar, olha, Kiko, você está com um problema em casa, deixa os seus problemas em casa e vem trabalhar aqui. Você consegue fazer isso por algum tempo, mas você não consegue fazer isso o tempo todo. Então, hoje o que se percebe é que, tanto para você ser um bom vendedor, para você ser um bom operacional, para você ser um bom líder, você precisa conhecer as suas emoções,
conhecer o que te motiva, o que te desmotiva, o que você consegue lidar, o que você não consegue lidar nas questões emocionais, ter isso ciente e criar estratégias para lidar com isso. Então, se eu fosse te dizer daquilo que existe hoje uma grande procura, são a procura para os cursos que... E eu posso dizer o seguinte, não significa que são cursos com o nome de curso de autoconhecimento, mas são cursos de autoconhecimento. Mas muitas vezes são curso de liderança humanizada, curso de vendas relacional, curso de comunicação de alto impacto, para você acessar os estados emocionais de quem recebe a sua mensagem. Então, no final das contas, os cursos ainda costumam ter aqueles nomes tradicionais, curso de vendas, curso de oratória, curso de negociação, curso de liderança. Mas hoje, se você não colocar um elemento ali para ajudar o ser humano a se entender e entender o outro, o curso não é completo.